Aleluia. Toda honra e toda glória e majestade ao nome do nosso Deus, hoje e eternamente. Que privilégio podermos cantar, adorar, colocar o nosso coração na presença dEle. Aleluia, aleluia. Estava aqui cantando e esqueci de passar a letra desse último louvor. Estava adorando junto a gravação. Você que chegou agora, uma boa noite. Que a paz maravilhosa desse Deus poderoso, esse Deus ao qual a nossa alma se apegou e por quem ela anseia, seja sobre você, meu irmão, minha irmã, essa noite mais uma vez. Quero passar agora a ministração, a meditação na palavra do nosso Deus. Começando, pensando com vocês, assim, de uma maneira bem íntima, estamos juntos na sala, literalmente, de nossas casas, sobre a capacidade que nós temos como humanidade de criar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Se a gente for olhar para a história da humanidade, não precisamos nem olhar para as coisas que construímos e realizamos agora, mas se formos olhar na história da humanidade, nós vamos encontrar maravilhas que nos espantam até hoje. Algumas delas ainda de pé, parcialmente, um pouco, uma mais do que a outra, mas nós nos espantamos com aquilo que a humanidade foi capaz de criar quando tão pouca tecnologia existia na sua época. Eu queria projetar algumas coisas aqui. Se a gente for parar para olhar, por exemplo, para a pirâmide de Quéops ou de Gizé, uma pirâmide que existe até hoje ainda, apesar de menor do que ela era originalmente. Hoje ela tem em torno de 138 metros de altura, mas ela, muito provavelmente, pelo que os estudiosos pesquisam, tinha 146 metros de altura, com 230 metros de largura. Só para você ter uma ideia, são 50 andares, é um prédio de 50 andares e 2,5 campos de futebol, quase 2,5 campos de futebol, um do lado do outro, de largura. Aqueles que estudam datam a sua construção em torno de 2560 antes de Cristo, imaginando por aquilo que estudam, pelos escritos encontrados, que essa construção levou entre 10 e 20 anos. Uma grande maravilha que a humanidade construiu. Uma outra já mais próxima a nós, que eu queria destacar, está ali nos Andes peruanos, a cidade de Machu Picchu, muito provavelmente construída no século XV. Tem uma engenharia moderna que espanta os mais estudiosos, como, por exemplo, seu sistema de irrigação, de distribuição de águas na cidade, que hoje é só um pedaço, né? São as bases do que foi a cidade. E impressiona como, naquele lugar, naquela altitude, os incas tiveram a capacidade de construir algo tão maravilhoso. Um outro, já mais moderno, uma outra grande obra de engenharia já mais moderna que a humanidade teve capacidade de construir foi o Canal do Panamá. Tem aqui uma foto de maior para a gente ver um pouco mais amplamente a obra, mas se você olhar aqui nesse mapa, isso aqui é no Panamá, ali na América Central, e a engenharia humana foi capaz de unir um oceano ao outro, do Atlântico ao Pacífico. Não há necessidade da navegação ser realizada dando a volta ou na América do Sul ou na América do Norte para se chegar no outro lado, mas através desse canal aqui e de todo o seu sistema de comportas, porque os oceanos estão um pouco abaixo do nível do que chega aqui esse trecho, a engenharia humana foi capaz de construir algo que permite passar navios e ligar um oceano ao outro, facilitando, diminuindo e trazendo uma economia enorme para as viagens
que a navegação precisa fazer. Mas eu queria pensar com vocês o quanto nós somos capazes de construir versus o quanto nós somos capazes de parar para pensar no porquê de termos essa capacidade. Se por um lado nos impressiona aquilo que a gente é capaz de criar, muito pouca atenção a humanidade tem dado atualmente aos fundamentos. Pensando, por exemplo, a partir de qual material tudo isso foi possível? A partir de qual plataforma, utilizando quais instrumentos? E se existiram instrumentos, como foi possível ao homem criar, pensar aqueles instrumentos? Como foi possível ao homem planejar uma pirâmide, uma cidade como aquela e um canal como aquele? A gente pergunta pouco sobre isso. A gente se espanta com a capacidade da criatividade, da engenhosidade humana, mas a gente não pergunta muito a partir de quais leis físicas o homem constrói. Quando os engenheiros fazem um canal do Panamá e conseguem equalizar, fazer comportas para permitir que um navio consiga navegar de um lado ao outro, apesar dos níveis de água serem diferentes, que princípios estão ali da física que permitem isso acontecer? Que princípios da física estão disponíveis, já estavam disponíveis em 2560 a.C., para que uma geração, um império construísse uma pirâmide com o tamanho de um prédio de 50 andares? Que engenharia estava ali, mas que princípios de física estavam disponíveis para que aquela obra fosse possível? O homem descobriu esses princípios e aprendeu a usá-los, mas quem colocou esses princípios lá em primeiro lugar? Mais ainda, quem deu a capacidade de pensamento para que o homem e a humanidade pudesse pensar e descobrir esses princípios, inventar ferramentas, planejar essas grandes maravilhas? Quem deu forças e mãos com polegar que permite pegar para que o homem fosse capaz de carregar, puxar cordas e realizar aquelas maravilhas e as nossas maravilhas atuais? Em meio a uma pandemia, e não falo aqui do vírus, mas falo de uma pandemia anterior e mais constante, que é a pandemia tecnológica, nós vamos perdendo aos poucos a capacidade de ver através das grandes obras que nós criamos. A gente consegue ver a grande obra e elogiar a capacidade humana, mas a gente perdeu aos poucos a capacidade de olhar através dessas grandes obras para ver como e por que elas foram possíveis. O computador, por exemplo, que nos permite agora nos conectarmos, é uma grande invenção que trouxe uma velocidade enorme a tudo que a gente constrói e cria hoje em dia. Mas ele se utiliza de eletricidade. O que está correndo aqui agora são pedacinhos de eletricidade que o homem não inventou, não criou, aprendeu a usá-la, mas não consegue criá-la do nada. Esse computador tem nos feito donos do universo. E eu falo do universo porque essa semana que passou, uma outra grande obra, engenhosidade da humanidade, permitiu que uma sonda espacial pousasse em Marte e transmitisse imagens para que eu e você pudéssemos ver como é aquele planeta. Somos donos do universo, mas o quão somos donos de nós mesmos? O que essa pandemia tecnológica tem gerado em nós? Certamente somos mais seguros com tudo que conseguimos construir, somos mais longevos com toda a tecnologia médica, remédios, tratamentos que vamos aperfeiçoando, mas estamos nos tornando aos poucos um fim em nós mesmos. Quando nós vemos uma grande obra construída pela humanidade,
aquela grande obra se torna um fim em si mesmo para elogiar a nós, que fomos apenas meios pelos quais aquelas obras foram feitas e puderam ser realizadas, mas quem forneceu tudo o que foi necessário para que elas fossem criadas. Nós estamos perdendo aos poucos a capacidade de ver quem realmente está por trás de todas essas maravilhas. Então, eu quero te mostrar agora algumas outras maravilhas. Essas não foram criadas por nós. E olha uma delas aqui. Olha aquele sol lá no final, todas as árvores. Quem fez isso? Quem pintou? Ali mais adiante, eu conheço o local, sei quem fez essas fotos e quem participa dos grupos da igreja também sabe. Lá tem um mar. Quem colocou aquele mar lá? Quem colocou aquele mar naquele lugar ali? Olha lá, aquele sol por trás daquele monte. Quem fez aquela montanha que dá limite aos mares? Que não são como as comportas que a humanidade cria, como a do Canal do Panamá, mas como obras de arte, de tão belas que são. Quem pintou aquilo ali e quem colocou aquilo ali? Olha lá. Quem pintou aquele quadro com aquelas nuvens, aquele céu, aquela névoa lá embaixo, perto das montanhas, um pouquinho abaixo no nível das montanhas ali. Se eu não me engano, aquela é a Pedra da Gávea. Se eu não me engano. Quem pintou isso aqui? Quem fez essas flores? Quem desenhou? Quem deu essas cores? De onde vieram? Quem pintou e formou essas tão grandes ou maiores maravilhas que temos diante de nós? Conforme nós nos aproximamos demais das nossas próprias criações, parece que nós nos afastamos, na mesma medida, da criação e das maravilhas que nos permitiram criar. A gente consegue se espantar com a pirâmide do Egito até hoje, mas aos poucos fomos perdendo o espanto com o pôr do sol, com as montanhas, com o mar, com tudo o que foi criado, que está disponível a nós e que é o fundamento para que a nossa criação seja realizada. A gente passou a ver somente o resultado das nossas mãos, mas paramos de perguntar quem fez as mãos? Quem fez os olhos que permitem ver as mãos? Quem fez o cérebro que permite que as imagens das mãos sejam processadas, aquelas imagens do pôr do sol sejam processadas? Mas ainda, nós não nos perguntamos mais por que estou vivo hoje ou como eu estou vivo hoje. Já chegamos ao ponto de conhecer os processos que ocorrem nos nossos corpos, mas nós conhecemos tão bem aquele que criou esses processos e quem colocou em movimento tudo o que acontece dentro de nós e nos permite continuar vivos. A gente entende que o oxigênio é um elemento-chave para que possamos viver, que a água é um elemento-chave para que possamos viver, que o sol é um elemento-chave para que possamos viver, mas nunca nos perguntamos por que o oxigênio não acaba. A gente conhece o processo que gera a transformação do oxigênio a partir de fotossíntese, etc., etc., que depende da luz solar, etc., mas por que eles não cessam? Por que não param? Por que se mantêm? A gente consegue entender como o Sol nos mantém vivos, mas quem colocou ele lá? Quem colocou na distância exata para que a Terra existisse como ela é hoje, permitisse a vida, eu e você, existirmos. E sabe o que eu penso? O que acontece? Nós perdemos o encanto com tudo isso. Nós nos encantamos com a pirâmide, com o canal da Mancha, com o canal do Panamá, com a medicina, com a tecnologia, com o fato de que colocamos sonda em Marte, mas não nos encantamos mais.
com quem nos capacita a realizar tudo isso. E nem percebemos o que é pior, que falta nos faz nos encantarmos com o Criador de todas as coisas. Mas, em um mundo muito menos tecnológico do que o nosso, em um mundo muito menos cheio de progresso como nós temos hoje, o salmista viu algo que nós não vimos, não temos visto com tanta facilidade. E deixou registrado, por exemplo, no Salmo de número 24, que eu quero ler agora com você, o encanto com aquilo que ele viu. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E mais à frente, continuando ainda, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E mais à frente, no Salmo de número 93, que eu também quero ler, o salmista, que não vivia a pandemia tecnológica que eu e você vivemos, pôde enxergar para além daquilo que a humanidade da época podia criar e registrou da seguinte forma: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos e à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. O salmista pôde registrar aquilo que ele enxergou, o que ele viu para além da engenhosidade humana da época e deixou destacada uma palavra: majestade. O que ele viu não o levou a registrar aquela visão com uma palavra: majestade. E acrescentou ainda e associou a uma outra palavra: glória. Glória. Essa palavra que quer dizer riqueza e abundância, que também tem o significado de honra e dignidade. O salmista, então, parece que vislumbrou, sem a pandemia tecnológica, algo espetacular e que não teve outra palavra para registrar que não fosse majestade, glória. O salmista pôde perguntar: quem? Quem fez os rios caudalosos? E ele pôde responder: o Senhor, Rei da Glória. O salmista pôde ver quem fez o mar e as ondas gigantescas, os montes grandiosos, quem os colocou ali, e respondeu: o Rei eterno, o Rei da Glória. E tendo feito todas essas perguntas, encontrou ele como respostas e terminou o Salmo 24, por exemplo, dizendo: levantai, ó portas, levantai, ó criação dos homens, para honrar e glorificar quem, antes de tudo, fez todas as coisas. Aleluia! Levantai, criação, engenhosidade humana, levante a sua cabeça e olhe para aquele que te deu a capacidade, os talentos, os dons,
para aquele que criou um mundo com leis físicas e materiais que te permitem criar grandes e maravilhosas coisas, porque Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais à frente, na história, um outro homem, agora um profeta, registrou sua visão dessa mesma grandiosidade. Isaías, ali no capítulo 6 da sua profecia, a partir do verso 1, deixou registrada essa visão que, se você deixar a tua imaginação um pouco mais solta, vai perceber a grandiosidade desse momento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha essa visão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia do quê? Da sua glória. Toda a terra está cheia da glória do Rei da majestade que é gloriosa. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, o profeta: ai de mim, estou perdido porque sou homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquela visão, aquele encontro, aquele entendimento que veio pela própria presença grandiosa do Senhor, traz como resultado reconhecimento de quem nós somos, pecadores, adoração que nos leva a Cristo, a brasa viva do altar que nos purifica e que nos leva a responder de uma forma que nós não poderíamos não responder. Eis-me aqui, envia-me a mim. Contrição, adoração, purificação e missão. O encontro com Deus, o reconhecimento de sua majestade, de sua glória, do seu poder e da sua grandeza, movendo o coração do profeta e o coração de todo aquele, de toda aquela que tem essa mesma visão para a missão. Quero te perguntar então, o que eu e você mais precisamos? Meu irmão, minha irmã, qual é a maior demanda do nosso coração? Será que nós precisamos de mais grandiosidade humana? Será que nós precisamos de mais maravilhas da humanidade? Não que elas não sejam boas, mas são boas na medida que apontam para aquele que fundamentou e possibilitou a sua existência, que não é o homem, não sou eu, não é você, mas é aquele que fez o homem, o Senhor, Rei da glória. O que nós precisamos é mais de Deus em 2021. O que nós precisamos é mais de Deus hoje e para toda a vida. Um grande autor, um grande teólogo chamado Packer, J.I. Packer, ao tratar sobre esse tema da majestade do Senhor, nos ensina da seguinte forma, acompanhe comigo. O instinto cristão de confiança e adoração é muito estimulado pelo conhecimento da grandeza de Deus. É, no entanto, exatamente esse conhecimento que falta em grande escala aos cristãos modernos. E essa é a razão da nossa fé tão frágil e da nossa adoração tão débil. Vou ler novamente a última frase. É, no entanto, exatamente esse conhecimento da majestade de Deus que falta em grande escala aos cristãos modernos. E essa é a razão da nossa fé tão frágil e nossa adoração tão débil.
Somos filhos do nosso tempo e, embora acalentemos grandes ideias sobre o ser humano, via de regra, temos poucas ideias sobre Deus. Via de regra, temos poucas ideias sobre Deus. Essa noite, então, meu irmão, minha irmã, essa noite eu só tenho um desejo. Essa série toda sobre mais Deus, eu só tenho um desejo. Apontar primeiro o meu coração para Deus. Apontar de forma mais direta todo o meu ser, toda a minha mente, toda a minha percepção de volta para Deus. E nesse processo, ser um instrumento de Deus para que o teu coração seja apontado para o mesmo lugar. Para Ele. Para Ele. Deus é maravilhoso para você. Você consegue olhar ao redor e perceber sinais da sua presença? Quando você olha no espelho, você encontra a assinatura de Deus na tua vida, nas tuas mãos, nos teus olhos, nos teus ouvidos. Agora mesmo, enquanto você assiste e ouve essa mensagem, você é capaz de parar um pouco para meditar e encontrar não a grandeza da internet, mas a grandeza do Deus que possibilitou a internet. Você é capaz de entender que tudo isso só existe por causa dele. Há muita tecnologia aqui agora. Nunca vivemos tão dependentes como nesse período de pandemia da tecnologia para continuarmos nos reunindo, ainda que virtualmente como igreja. Isso é um fato. Mas por trás disso tudo aqui tem eletricidade. Por trás dessa eletricidade não tem a mão do homem. Tem a mão de Deus, que criou as leis físicas que permitem a transmissão de dados através da eletricidade. É nele, então, meu irmão, minha irmã, que tudo começa. É nele que tudo se desenvolve. É nele que tudo termina. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o início, ele é o meio e é o fim. Porque nós perdemos a capacidade de vê-lo dessa forma, de enxergarmos Deus na grandeza da criação e na grandeza da própria engenhosidade humana. Aos poucos nós perdemos uma capacidade que nós não percebemos, nós nos tornamos menos humanos. Porque nós somos mais humanos na medida que nós entendemos e enxergamos mais quem nos criou. E há muito mais para nós. Há muito mais para mim e para você. Há muito mais de plenitude de vida, de sentido, de propósito, de completude. Em Deus estão escondidas, em Jesus estão escondidos todos os tesouros, todas as promessas, toda a saúde, todo dom, todo fruto. Em Deus e somente em Deus. Aleluia! Olhe para Ele. É dele que você e eu precisamos com mais urgência. Olhe para Ele. Talvez alguns de nós estejam enfrentando lutas e desafios enormes, lutas do nosso tempo, mas talvez lutas pessoais específicas, e quem sabe esses não estejam se perguntando, pensando, pastor, eu preciso de respostas para as coisas mais práticas, eu preciso de resposta para o meu emprego, para o meu sustento, para a minha saúde, para o meu casamento, para a criação dos meus filhos, eu preciso de resposta para agora e das coisas práticas. Sendo homens e mulheres do nosso tempo, a gente gosta muito de 7 passos para uma vida melhor. A gente gosta de 7 pilares para a saúde, que é um livro que existe, eu tenho aqui. Gostamos de 4 decisões para um emprego melhor, de 3 passos para uma vitória no casamento. Tudo isso pode ser bom e útil, mas eu só tenho um passo para você essa noite. Conheça mais a Deus. Tenha mais intimidade com Ele esse ano e para toda a vida. E, tendo esse conhecimento mais profundo, se encante. Volte a se encantar como o salmista e o profeta com a visão desse Deus glorioso em majestade. Se encante mais com o ser de Deus. Aleluia! Esse foi o conselho de vários homens através da história. Não haviam 7 passos, havia um. Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, em um sermão de 1855, registrou as seguintes palavras que eu queria te convidar a acompanhar comigo. Spurgeon, em 1855. Você quer esquecer sua tristeza?
Quer livrar-se dos seus cuidados? Então vá. Atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na sua imensidão, aleluia, e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, do que a meditação piedosa a respeito da divindade. Aleluia! Não conheço coisa que possa acalmar mais o coração do que a meditação a respeito da divindade. Nele encontre todo o resto. Nele encontre todos os outros N passos. Primeiro encontre você mesmo. Nele você vai se conhecer melhor. Nele e a partir dele você vai ter então as chaves para todo o resto. Mas tudo começa nele. Se volte para Deus. Ame a Deus, se encante com Ele. Essa tarde mesmo, eu pude ouvir aqui ao meu redor o vizinho gritando com um gol provavelmente do Flamengo, que estava fazendo uma partida. Me lembrei do futebol e como os homens e as mulheres, por que não, se encantam com aquele jogo e com o encontro das torcidas, com uma camisa, a ponto de gritar de suas casas quando um gol é feito. Onde foi que esses mesmos homens e mulheres perderam a capacidade de olhar tudo que nós vimos aqui nas fotos do Bettini e perder a capacidade de gritar de forma muito mais efusiva com aquilo que está ao nosso redor? Se volte para Deus. Tenha mais de Deus esse ano. E com isso se encante mais com Ele esse ano. Em nome de Jesus. E eu quero finalizar fazendo a seguinte afirmação. Nós vimos as imagens, todas aquelas fotos foram tiradas da casa do Bettini. O Bettini constantemente nos brinda com essas imagens tão maravilhosas e poderosas que nos fazem lembrar quem é que está por trás de toda a beleza. E ali a gente viu aquele sol maravilhoso. E eu quero terminar afirmando para você que eu posso pegar o sol com as minhas mãos. Eu e você podemos pegar o sol com as nossas mãos. Eu posso tornar o sol pequeno o suficiente para caber na minha mão. Você quer ver? Olha aqui. É só você estar na distância correta do sol que você vai poder pegá-lo em sua mão. Mas essa imagem só é possível porque estamos a cerca de 150 milhões de distância, 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. 150 milhões de quilômetros. Essa imagem mesmo que eu coloquei aqui do Sol até a Terra. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Essa imagem representa realmente o Sol? Ela é o Sol? Porque ao olho humano, alguém teve a capacidade de colocar o sol em sua mão. A realidade por trás dessa foto é real? É verdadeira? O Sol, meu irmão, minha irmã, tem 1.392.700 quilômetros de diâmetro. De uma ponta ou outra da esfera solar a 1.400.000 quilômetros. Só para você ter uma comparação, a Terra tem 12.000 quilômetros entre uma ponta ou outra do globo. Enquanto o Sol tem 1.400.000 quilômetros, a Terra tem 12.000 quilômetros. Isso quer dizer que o Sol é quase 110 vezes maior do que a Terra. E essa imagem aqui te dá uma dimensão comparativa entre os planetas do Sistema Solar e o Sol. Aqui parece que eu posso pegar o Sol com a minha mão, mas a realidade é que eu sou um pontinho minúsculo dentro daquele pontinho minúsculo que é a Terra. Eu quero finalizar perguntando para você o seguinte:
Qual é o tamanho de Deus para você? Ele cabe na palma da tua mão? Qual o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho do Criador do universo que se fez Pai em Jesus e nos deu salvação no Filho? Qual é o tamanho desse Deus para você, meu irmão, minha irmã? Ele cabe na tua mão? Tudo vai depender da distância que você está do sol, que é o Senhor. Qual é a distância que você tem estado do Criador do universo? Uma distância que te dá uma dimensão minúscula dele? Ou uma distância que te dá um pouco, porque é só um pouco que podemos ter da dimensão de quem é esse Deus? Você quer experimentar mais da sua presença? Quer ter mais certeza das suas promessas para você? Se aproxime do seu Criador, em nome de Jesus. Perceba mais Ele na sua criação, naquilo de maravilhoso que Ele colocou à disposição da minha vida e da sua vida para que nós pudéssemos experimentar uma vida plena. Mas também conheça mais Ele através da sua palavra, onde Ele se revela de uma forma mais plena no Filho, que te dá então acesso a essa realidade, salvação e familiaridade com o Criador do universo. Experimente mais dele, tenha então mais de Deus e mais encanto por ele em 2021. Esse é o meu desejo para você essa noite, esse é o meu desejo para você durante toda a sua vida. Veja mais o Senhor e se aproxime mais dele, de forma que você possa se encantar com a beleza. É disso que nós precisamos. Encanto com a beleza do nosso Criador. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por mais esse momento em que podemos, ainda que com um vislumbre, enxergar a tua grandeza, Senhor. Enxergar e perceber que por trás de tudo aquilo que nós podemos fazer está o Senhor. Um Deus grandioso e majestoso, o Rei da Glória, exaltado, assentado num alto e sublime trono. Obrigado, Senhor. E obrigado porque nós agora temos essa visão não destruidora, mas uma visão de temor, sim, mas mediada pelo Filho, por Jesus, que nos permite dizer, ai de mim que vou perecendo, mas ao mesmo tempo encontrar a brasa viva que nos purifica e nos permite cantar, orar, adorar, meditar na tua palavra e viver uma vida mais plena. Esse é o nosso desejo. Te encontrar, para te encontrando, nos encontrarmos. Te encontrar, para te encontrando, nos encantarmos com a tua beleza. Encontrando, então, paz para a nossa vida. Visita meu irmão, minha irmã abatido e abatida essa noite e se revela, ó sol maravilhoso, para que a tua grandeza, majestade, teu poder imenso irradie vida no coração e na mente, na vida, e irradie vida na alma do abatido e o levante e o faça ver a grandeza do Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Vem com poder sobre a tua igreja e nos aviva para que possamos desejar mais a ti mesmo, Senhor, para que possamos ansiar mais pela tua presença, encontrando então, Senhor, significado para as nossas vidas. Nos dá uma semana então de encanto com tudo aquilo que o Senhor tem nos dá um ano de encanto, nos dá um resto de vida de encanto, na verdade nos dá eternidade, a começar de agora, de encanto com o Senhor. É o que te pedimos no nome santo e poderoso do teu Filho. Amém. E que a graça dele, o Filho, o teu amor, Pai, e o poder do Espírito Santo que nos revela, nos instrui, nos capacita a vermos essa realidade, seja sobre nós e sobre a tua igreja hoje e sempre, até aquele dia em que, Senhor, nós vamos abraçar a Jesus, nós vamos jantar com Jesus, nós vamos ver face a face ao nosso Salvador. Até aquele dia, nos abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Uma boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça poderosa desse Deus maravilhoso seja sobre a tua vida, te sustentando essa semana. Se encante com Ele, em nome de Jesus. Amém.